Seja muito bem-vindo a mais uma história para dormir. Mas antes de pegar no sono, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, curta e compartilhe os nossos vídeos. Deixe também o seu comentário para sabermos qual é a sua opinião a respeito do nosso trabalho. E não se esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações. Assim, você fica por dentro todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Vamos para a história de hoje? Mitologia grega. Jasão. Jasão era filho de Éson. Passou a infância na Tessália, numa gruta do Monte Pélion, e foi educado pelo centauro Quiron. Assim, cresceu longe das cidades e revelou grandes aptidões. Sabia manejar o arado e arremessar dardos, e vencia qualquer um na corrida. Tornou-se forte em contato com a natureza, percorrendo todos os dias os bosques e os vales. Quando ele ficou adulto, seu pai achou melhor lhe revelar sua verdadeira condição. "Querido filho", disse o pai, "seu lugar não é aqui. Um destino prestigioso o aguarda no trono da cidade de Iolco. Eu era legítimo soberano dela até meu meio-irmão Pélias me destronar. Já é tempo de você ir à corte e reclamar o que lhe pertence." Surpreso com a notícia, Jasão fez o que disse o pai. Cobrindo os ombros com uma pele de animal, abraçou seus velhos pais e tomou o caminho da cidade. Ao chegar ao vale, foi detido por um rio de águas profundas. Estava examinando os arredores à procura de uma passagem, quando viu, perto dele, uma velhinha que não ouvira se aproximar. "Poderoso Senhor", disse ela com voz trêmula, "pode me ajudar a atravessar o rio? Minhas forças não permitem que eu enfrente a violência da correnteza." "Não é que me recuse a ajudá-la", respondeu o rapaz, surpreso com a aparição. "É que só tenho minhas costas a lhe oferecer e nenhuma certeza de que chegarei são e salvo à outra margem." Sem levar em conta a hesitação dele, a velhinha subiu nas costas de Jasão. A água gelada atingiu rapidamente a altura do queixo do jovem, que engoliu água várias vezes, pois tinha sobre si o peso da passageira, cujas roupas encharcadas o empurravam para o fundo. Graças a um grande esforço, ele conseguiu lutar contra a correnteza. Finalmente, alcançou a oposta e desabou na terra úmida. Quando recobrou o fôlego, procurou sua companheira de travessia. Em vez da velhinha, deu com uma silhueta esguia, trajando um elegante vestido púrpura.
A cor do tecido contrastava com o brilho de uma pele branca, realçada por uma abundante cabeleira castanha e olhos cor de esmeralda. O rapaz ficou mudo diante daquele prodígio. Antecipando-se às perguntas, a mulher tomou a palavra. Sua generosidade iguala sua nobreza, disse ela. Você não temeu perder a vida para ajudar uma pobre velhinha. Esse teste me permitiu conhecê-lo melhor. Saiba que a partir de agora será protegido por Hera, esposa de Zeus, em recompensa à sua coragem. Vá, siga seu caminho, que duras provas o esperam. Mal a deusa terminou essa frase, sua imagem se turvou e ela desapareceu. Julgando-se vítima de uma miragem, o rapaz tentou encontrar ao redor algum indício da presença divina. Já não dava para ouvir nenhum barulho, nem mesmo o do movimento das águas. Aliás, a violência destas cessara de repente, e a água, agora clara, corria calma entre as grandes pedras. Jasão notou que havia perdido uma sandália na travessia, mas foi em frente, sem sentir as pedras no caminho. Assim, descalço, atravessou as portas da cidade, ante o olhar inquieto dos habitantes. O homem a quem perguntou onde ficava o palácio apontou a direção com um gesto furtivo, depois saiu correndo. As pessoas se aglomeravam à sua passagem. Todo mundo olhava para o pé descalço. Jasão sentia muito se apresentar daquele jeito, mas também não achava que uma sandália a menos fosse um problema tão grande. É que ele ignorava a importância do detalhe para a cidade. Alguns anos antes, logo que se apoderou do trono, Pélias quis saber quanto tempo duraria seu reinado. Um oráculo lhe disse então que desconfiasse de um homem com um pé descalço. O tempo passou, sem que se pensasse mais na estranha profecia, até o dia em que Jasão entrou na cidade. A notícia já se espalhara por toda parte quando ele chegou ao palácio. Sem saber que se tratava do sobrinho, Pélias observou em primeiro lugar o sinal anunciado pelo destino. Em pânico, perguntou qual a origem de Jasão. Então, este não lhe escondeu nada e o informou da finalidade da sua visita. Antes de responder a seu pedido, Pélias lhe fez uma derradeira pergunta. Na sua opinião, disse Pélias, quem é digno de governar o reino? O homem que trouxer o tozão de ouro,
disse o rapaz sem pensar. Seu tio o levou ao pé da letra. Pois bem, vá buscar o tozão se pretende governar em meu lugar. Tem 1 mês para se preparar para esta longa viagem. Leve junto os companheiros que quiser e me peça tudo o que necessitar, disse o tio. Pélias pensava atenuar com essa generosidade o rigor da prova que impusera ao sobrinho. Jazão foi o primeiro a ficar surpreso por ter dado aquela resposta, que sem dúvida lhe fora soprada por alguma divindade. Aceitando o desafio, iniciou os preparativos para sua expedição. Partida para Cólquida. Ninguém ainda havia ido tão longe no mar. A navegação estava ainda engatinhando e os navegantes raramente se distanciavam da costa. A construção da nau para essa grande aventura, Jazão confiou a Argos, um célebre arquiteto que contou com a ajuda de Atena. O casco foi feito de madeira de Pélion e um pedaço de carvalho sagrado de Dodona foi reservado para a proa. A construção durou 1 mês, durante o qual a notícia da formidável expedição à Cólquida se espalhou pela Grécia. 50 heróis gregos responderam ao chamado de Jazão e se reuniram para embarcar na nau Argo, batizada com o nome do arquiteto. Os que participaram da expedição foram denominados argonautas. Tifes, que aprendera com Atena a arte da navegação, foi o piloto. Orfeu, músico e poeta vindo da Trácia, juntou-se a eles. Com os acordes de sua lira, ele sabia encantar os homens e os animais. Sua arte iria ser muito útil durante a viagem. A tripulação compreendia também Castor e Pólux, irmãos de Helena. A lista completa dos heróis que tomaram lugar nos barcos de remo é extensa demais para se reproduzir aqui. Os expedicionários ofereceram sacrifícios a Apolo e deixaram o Golfo de Pagazai ao sul da Tessália, não longe de Iolco. Aproveitando um vento favorável, a nau se fez ao mar. O começo da travessia transcorreu sem problemas. Nas escalas nas ilhas, os argonautas recebiam uma acolhida calorosa. Depois, o mar passou a ficar mais e mais agitado. As tempestades se sucederam, obrigando-os às vezes a voltar para trás. Uma dessas voltas teve tristes consequências. Eles aportaram em plena noite na costa da ilha de Cízico, cujo rei lhes oferecera hospitalidade alguns dias antes. Na escuridão, seus habitantes, os Doliones, tomaram-nos por piratas e os atacaram. Os heróis revidaram sem reconhecer os anfitriões da véspera.
De manhã, os gregos tinham vencido e Jasão se deu conta de que havia matado o próprio rei. Lamentos e soluços se fizeram ouvir nos dois lados. Os argonautas homenagearam o rei com esplêndidos funerais. Em seguida, com o coração pesado, partiram novamente. Curvados sobre os remos, os heróis nem mesmo se encantavam com as melodias que Orfeu entoava para marcar a cadência das remadas. Em virtude das dificuldades crescentes, sentiam que estavam chegando a seu destino. Travaram vários combates mortais e enfrentaram muitas outras tempestades violentas. Uma delas os forçou a fazer escala na costa trácia, na margem europeia do Helesponto. Vivia ali Fineu, um adivinho cego que os deuses haviam afligido com uma terrível maldição. Cada vez que ele era presenteado com pratos de comida, as arpias, aves com cabeça de mulher, precipitavam-se para lhe roubar a refeição e emporcalhá-la com seus excrementos. Os gregos o abordaram para conhecer o futuro de sua expedição, pouco antes de transporem a perigosa passagem do Bósforo. Mas o infeliz velhote impôs uma condição. Concordo em revelar o que sei sobre a continuação da aventura de vocês, se me livrarem desses bichos abomináveis, disse o velho. Os argonautas aceitaram. Quando as arpias investiram contra o velho, Calais e Zetes, dois heróis alados, lançaram-se em sua perseguição. Essa caçada extenuou as arpias, que juraram renunciar aos ataques. Fineu contou então aos heróis uma parte dos perigos que ainda deveriam enfrentar. Disse ele: antes de chegar a Cólquida, terão que atravessar o estreito das Simplégades. 2 rochedos móveis assinalam sua entrada. Eles se afastam e se aproximam sem parar, triturando tudo o que os separa. Até hoje, nenhuma nau conseguiu evitá-los. Para saber se os deuses são favoráveis, é só vocês soltarem uma pomba. Se ela passar sem problemas, poderão ir atrás dela. Se não, terão que dar meia volta. E agora, boa viagem. Tão perto do fim, os gregos esperavam não ter que dar meia volta. Seguiram à risca os conselhos do sábio adivinho e se mantiveram longe dos rochedos. A pomba levantou o vôo e, de repente, um grito de alegria ecoou. Ela atravessara o estreito, perdendo somente algumas penas. Por sua vez, a nau se preparou para a passagem. Os remadores concentraram forças enquanto esperavam os rochedos se afastarem. Assim que o espaço foi suficiente, enfiaram como um só homem os remos nas ondas. A nau saltou sobre as águas e venceu os recifes. Logo depois, ouviu-se um estrondo formidável. A passagem acabava de se fechar bem atrás da nau, danificando a polpa, como fizera com a cauda da pomba. Diante deles se abria enfim o Mar Negro. Atravessaram esse mar costeando as montanhas do Cáucaso e chegaram a Cólquida. Foi uma alegria
que saudaram a terra pela qual haviam enfrentado tantos perigos. Enquanto os companheiros descansavam, Jazão foi encontrar Eetes e lhe expôs o objetivo de sua missão. O preço do tosão. Embora visse com maus olhos a expedição, o rei não o demonstrou. Fingiu aceitar o pedido que Jazão lhe fez, mas impôs algumas condições. Disse ele: "Você pode levar o tosão de ouro se sair vencedor em 2 provas. A primeira consiste em domar 2 touros que Hefesto me deu e nos quais nunca se pôs uma canga. Depois, com eles, terá que arar um campo onde semeará os dentes de um dragão. Não direi nada mais. Você saberá a continuação no momento oportuno." Um tanto perplexo, Jazão voltou para a praia, onde se preparava para descansar uma noite antes de enfrentar as provas. Mal ele saiu do palácio, uma moça lhe fez sinal para que se aproximasse. "Bom dia, Jazão. Sou Medeia, filha do rei. Ouvi a conversa de vocês e vim lhe oferecer minha ajuda. Meu pai não disse tudo. Os touros cospem fogo pelas ventas, mas conheço um unguento que permitirá a você enfrentá-los sem perigo. Depois, cuidado, vai ver sair da terra guerreiros armados de bronze. Sozinho contra todos, você não tem chance. Jogue então uma pedra entre eles. Vão se precipitar para pegá-la e se matarão uns aos outros." Comovido com a oferta, Jazão falou: "Aceito com prazer sua ajuda. Sem você estaria perdido. O que posso lhe oferecer em troca?" A princesa respondeu sem hesitar: "Case-se comigo e me leve para a Grécia." O ar decidido de Medeia impressionou Jazão. Logo lhe ocorreu que a moça poderia ser útil na travessia de volta. Além do mais, Jazão não ficaria indiferente à sua beleza. Ela, por sua vez, tinha se apaixonado à primeira vista pelo herói, cuja coragem a sensibilizou. Separaram-se com promessas. No dia seguinte, uma multidão de espectadores estava reunida no lugar da prova. O próprio rei se encontrava ali, rodeado por seus guardas. A um sinal dele, fizeram entrar os touros de casco de bronze. Quando estes viram Jazão se aproximar, deram um mugido que gelaram a assistência. O herói os enfrentou. O sopro dos bichos não queimava seu corpo besuntado com o unguento da maga. Jazão avançou na direção deles com autoridade. Os touros não estavam acostumados a ver um homem tão de perto, por isso ficaram imóveis quando Jazão lhes acariciou o pescoço e pôs a canga neles. Ufa! Passara com sucesso pela primeira prova. O clamor dos companheiros redobrou a coragem do herói. Uma vez atrelados, os 2 colossos puxaram o arado pelo solo virgem da planície. Jazão pegou num capacete os dentes do dragão e os semeou no campo lavrado. No mesmo instante, a terra úmida deu figura humana a essas sementes. Surgiram do solo guerreiros
brandindo armas contra o herói. O medo tomou conta dos espectadores e lhes impôs silêncio. Medeia empalideceu e teve que sentar. Sozinho diante de um exército inteiro, Jasão não perdeu o sangue frio. Lembrou-se dos conselhos, abaixou-se devagar, sem tirar os olhos dos seus adversários. Apanhou uma pedra pesadíssima e bruscamente atirou-a com toda a força no meio dos Não bastava para o herói que não esquecera o exílio do pai. Para ajudá-lo na vingança, Medeia se valeu de seus poderes mágicos. Desde que chegara a Iolco, a astuciosa maga soubera conquistar a confiança das filhas de Pélias. Durante uma conversa, revelou-lhes que podia rejuvenescer qualquer criatura. Cara Medeia, perguntaram-lhe as jovens, você seria capaz de realizar esse prodígio com nosso pai querido? Estamos muito tristes vendo-o envelhecer e tão próximo da morte. Medeia se fez um pouco de rogada, depois se submeteu à vontade delas. Primeiro, tentou a experiência num carneiro velho. Num caldeirão, pôs água para ferver juntamente com ervas mágicas. Em seguida, jogou lá dentro o animal que havia cortado previamente em pedaços. O milagre então se produziu. Da espuma fervente surgiu um lindo cordeirinho que começou a balir. As moças, maravilhadas, aplaudiram Medeia e lhe pediram que fizesse a mesma coisa com Pélias. Vocês é que têm que rejuvenescer seu pai.
É só repetirem exatamente meus gestos. Elas correram então ao quarto onde o pai dormia. O caldeirão estava pronto e as ervas já difundiam seu perfume no palácio. Mas aí o prodígio não se realizou. Os pedaços sangrentos do velho rei ferveram na água fumegante e nada. As pobres coitadas se deram conta do erro que tinham cometido e, desesperadas, abriram seu próprio peito. Jazão felicitou Medeia, mas no seu íntimo começava a se preocupar com os terríveis poderes da maga. O esposo nem tivera tempo de desfrutar a vitória, porque os cidadãos de Ioco, horrorizados com o crime, expulsaram-nos da cidade e eles tiveram que se refugiar em Corinto. Durante 10 anos, viveram felizes na corte do rei Creonte, e Medeia deu 2 filhos ao marido. Mas uma ideia perturbava Jazão. Seus filhos nunca poderiam ser reis, porque a mãe deles era uma bárbara. Precisava ter outros, se possível com uma princesa de sangue grego. Creusa, filha do rei de Corinto, parecia perfeita para esse papel.